presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo com um trecho de noticiário da Globo News em que o repórter afirma que, abre aspas, sem qualquer compromisso com a verdade, Bolsonaro afirma que pagou auxílio emergencial de $1.000 aos brasileiros, quando na verdade o auxílio foi de R$600. Fecha aspas. Em seguida, o vídeo mostra o trecho do pronunciamento do presidente à ONU, em que Bolsonaro afirma: concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O presidente comentou: concedemos parcelas de auxílio emergencial que somam aproximadamente $1.000 por pessoa. Entendo que a Globo mente porque perdeu bilhões em verbas publicitárias. Não vou gastar dinheiro público com essa imprensa que não tem qualquer compromisso com a verdade e a família brasileira. Veja o trecho da live em que Bolsonaro comenta as fake news da velha imprensa. Eu disse no meu discurso da ONU que o total do auxílio emergencial, né, será próximo de $1.000. Na verdade, dá $960. Não foi suficiente para bater em mim. Agora, se você dividir simplesmente o volume, né, pela quantidade, você tem um número. Agora você tem que entender, muita gente, que dos 65 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial de R$600, aquelas 5 primeiras parcelas de R$600, né, tínhamos ali 12 milhões de senhoras com filhos. Então essas receberam o dobro, e que leva a média para em torno de 970, 960, $970. Então eu fiz a aproximação, foi o suficiente para a esquerdalha me acusar de mentiroso. Eles não falam, né? Olha, não foi 1.000, foi 960, valeu, obrigado, ou é obrigação tua. Alguns escrevem lá, sabe? É dinheiro nosso no imposto, está lá guardado no cofre. E que guardar no cofre? É endividamento. Isso aí. Por isso que não reduzimos o auxílio invalidez. Ninguém reduziu. É mentira falar que reduziu. Ele foi criado por lei para 3 meses. E a lei permitia a gente, por decreto, renovar. Renovamos por mais 2. Da equipe econômica chega e fala o seguinte: são quase 50 bi por mês. E o mundo reconheceu que dos países que enfrentaram a crise, essas suas medidas foram Sim. das mais eficientes. Né? E não foi apenas auxílio emergencial, né? Depois nós continuamos, não foi por decreto mais, foi por lei para R$300. Diminuiu muito. Eu sei disso, é muito pouco. Eu sei que é pouco. Agora, para quem está pagando, né? No caso o Brasil, é muito, porque estamos endividando. E quando você endivida-se, você tem que pagar no futuro e tem que pagar com juros, pagar com correção monetária. Graças a Deus a taxa Selic está lá embaixo. Então é um custo, né? O total da pandemia vai chegar próximo, espero que não seja rotulado de mentiroso, né? Que foi 970, né? Vão falar que eu estou mentindo. Próximo a R$1 trilhão. Nenhum país do mundo fez isso. Não foi apenas no auxílio emergencial, foi socorro a micro e pequenas empresas. Foi dinheiro para estados e municípios, né? Compensar a não arrecadação de ICMS e ISS. Então, por exemplo, tive há poucos dias com o presidente da Associação de Bares, de Hotéis e Restaurantes, né? E ele lá atrás nos procurou, eu botei no meu carro, o carro oficial do governo, levei para falar com o Paulo Guedes, foi feito um plano de socorro também ao pessoal de hotéis e bares. Eles reconhecem a ajuda que o governo deu, caso contrário, seriam centenas de milhares de desempregados pelo Brasil. Os hotéis chegaram a zero, praticamente, a presença. Você que tem parques nacionais pelo Brasil, acho que o turismo também chegou a zero nos parques. Tivemos que fechar todos os parques. E agora já está tudo aberto. Então a massa de desempregados seriam milhões de desempregados se não tivesse tomado essa medida. Então o Brasil realmente foi o país que melhor tratou essa questão na parte econômica. Na parte sanitária, deixar bem claro que o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, que quem devia tratar desse assunto de medidas restritivas eram os respectivos governadores e prefeitos. E assim foi feito. O governo federal, basicamente, né, se prestou para enviar recursos a municípios e meios também para que fossem atendidos aí o pessoal contaminado sobre o coronavírus. E deixo claro também, né, em quase tudo que eu falei no passado, falei porque não podia tomar providência, acontece agora. Tá? Muitos já dizem que a economia realmente, né, não poderia ser atingida como foi no passado, porque aquela historinha, fica em casa, a economia a gente vê depois,
Estão vendo aqui, porque a economia sofreu alguma coisa. Agora, se nós não tivéssemos tomado a providência, o baque seria muito maior. Veja o trecho do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Destinou $400 milhões para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. Não faltaram, nos hospitais, os meios para atender aos pacientes de Covid. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. Somente o insumo de produção de hidroxicloroquina sofreu um reajuste de 500% no início da pandemia. Nesta linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação, a exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nossos caminhoneiros, marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer,
nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar.